Dia de consultório, dia de sair de casa, igual um polvinho. Parada no trânsito de São Paulo, não é mesmo, meus amigos? Faz parte. Faz parte. Pelo menos o dia está bonito. Podia ser pior, podia estar chovendo. Gente, não faz nem sentido ir pro consultório e não levar um bolinho, né? Chegamos, todas as coisas, o bolinho, o moço do segurança esperando para pegar meu carro aqui fora e bora começar a atender. Então, depois de chegar, a primeira coisa que eu faço é arrumar tudo, ligar a balança, organizar tudo dentro do consultório para receber os pacientes. E, gente, um cafezinho antes de começar a atender, porque ninguém é de ferro, né? Bom, gente, acabei de atender o primeiro paciente. Não, eu não fico de jaleco o tempo todo. Eu tiro o jaleco e coloco de novo a cada consulta, na hora do exame físico, na hora que eu vou realmente ter contato com a criança, assim como máscara, assim como a higienização das mãos e a higienização de todos os apetrechos que vocês viram ali eu tirando do armário. Isso acontece sempre entre um paciente e outro. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre cada caso. Bom, gente, já são 4h10 da tarde e eu tive que chamar outro paciente, não consegui falar com vocês ainda, mas eu vou explicar os dois casos agora. Bom, o que acontece então? O primeiro caso é de uma paciente que eu conheço desde o pré-natal. Ela tá com 1 aninho e meio e teve uma primeira infecção urinária. E assim, primeiro episódio de infecção urinária, a gente precisa investigar. Eu fiz isso pedindo um ultrassom de rins e vias urinárias. Foi uma infecção confirmada por cultura, isso é importante. Então, ela teve uma febre sem outros sinais. A gente sabe que nessa faixa etária de lactente, febre sem sinais é o tipo de infecção mais frequente, né? Depois das infecções de via aérea superiores, mas que geralmente cursam com outros sintomas. Mas febre sem outros sintomas está muito associada a quadros de ITU, de infecção do trato urinário. Então, ela foi ao pronto-socorro, coletou o exame de urina, coletou cultura e tinha uma ITU. Então, a gente tratou essa ITU, fez o tratamento completo e depois de 30 dias do término do tratamento, ela fez um ultrassom. Nesse ultrassom, ela teve uma leve dilatação pielocalicial à direita. E tudo bem, isso pode ser só um achado de exame, não era nada muito volumoso, não era nada de grande monta, mas tinha essa pequena dilatação. Então eu discuti o caso com uma colega nefrologista, a importância, né, da gente ter essa possibilidade de equipe multidisciplinar, mesmo os pacientes aqui do consultório. Então eu discuti o caso com uma nefrologista e a gente chegou à conclusão de que era bom pedir um outro ultrassom 8 semanas depois desse último. Então a gente repete o ultrassom e faz um ultrassom pré-miccional e pós-miccional, ou seja, um com a bexiga cheia e um com a bexiga vazia, porque aí a gente consegue realmente avaliar se essa dilatação ela é uma dilatação persistente, se era uma dilatação daquele momento, né, daquele exame, daquele primeiro exame. Então, para essa paciente foi isso que eu fiz hoje de diferente, além, claro, de toda a consulta de pericultura, né? Então, avaliar crescimento ponderostatural, avaliar desenvolvimento neuropsicomotor, tempo de tela, risco de acidente, risco social, enfim, avaliar se essa criança está indo na escola ou como é a rotina dela, alimentação, todas as vitaminas, os medicamentos, né, de rotina que a gente tem nessa faixa etária, se pratica atividade física, se tem alguma outra coisa em casa, então com relação ao pai, com relação à mãe, aos bichos de estimação, enfim, toda a consulta de pericultura normal. Porém, nessa paciente em especial, a gente teve essa questão aí de repetir o ultrassom.
levantei pra comer meu pedaço de bolo, porque eu não aguentei, mesmo tendo comido meu bolo fit. Essa é a vida, né, gente? Faz parte, tem que escolher as batalhas. Eu não vou lutar a batalha do bolo de coco com leite condensado, porque é o meu preferido. Mas tô aqui pra falar do segundo caso. Então, o segundo caso é de um bebê que eu também conheci no pré-natal. Normalmente, 90% das famílias aqui do meu consultório são famílias que eu conheço na consulta de pré-natal. Esse bebê tá com 9 meses, lindo, maravilhoso, se desenvolvendo super bem, crescendo super bem. A introdução alimentar foi super bem feita, ainda está sendo. Ele ainda tem alguns momentos de aceitar menos alguns tipos de alimentos, então o que a gente orienta normalmente nesses casos é tentar variar o preparo, tentar variar a apresentação. Então hoje a gente falou muito disso. E também é um bebê que foi aleitamento exclusivo até o 6º mês. A mãe precisou retornar ao trabalho. E agora a gente tá aí lidando com essa questão, né, de diminuição de produção, porque diminuiu, querendo ou não, o estímulo, por mais que ela tenha tentado fazer ordenha e tudo mais, a gente sabe que diminui mesmo, porque, imagina, ela ficava o dia inteiro em casa e agora tem que trabalhar e trabalha muito, então é mais cansativo. A gente abordou muito isso nessa consulta de hoje também. É um bebê que já tá fazendo uso de vitamina D profilática e de ferro profilático. Ainda não está com ômega 3, porque normalmente eu começo o ômega 3 para os meus pacientes do consultório, não é consenso, só lembrando, mas a partir de 12 meses, conforme a dose do Espigan e a Associação Brasileira de Nutrologia. E eu acho que é isso. É um bebê que tá lindo, maravilhoso. E de patológico, né, dessa vez não teve nada, então, liso. Nosso terceiro casinho, então, desse dia, foi um bebê que nasceu há 5 dias. Ele teve alta da maternidade anteontem, há 48 horas. Então, ele tá com 5 dias de vida e fez aquele retorno, né, em até 48 horas. Foi um bebê de termo, adequado para a idade gestacional, não teve nenhuma outra intercorrência na maternidade, exceto uma icterícia. Então, não era nível de fototerapia, mas como tem essa possibilidade de passar com o pediatra nas primeiras 72 horas pós-alta, então ele passou comigo agora, pela primeira vez, primeira consulta. Estava ictérico, bastante ictérico, ao exame clínico ictérico em zona 4. E um outro detalhe que chamou atenção é que estava perdendo peso também. Isso é super comum de acontecer na primeira semana de vida, né? A gente sabe que os bebês perdem até 10% do peso, os termos, e podem recuperar até 7, 10 dias de vida. Mas essa icterícia clínica mais essa perda de peso, né, passou de 10%, inclusive, do peso de nascimento, deu 10 ponto alguma coisinha, me chamou um pouco a atenção. Então, eu pedi para esse bebê uma bilirrubina total e frações. Não tem incompatibilidade, não tem nenhum outro fator de risco, mas eu pedi um exame laboratorial e pedi um retorno em 24 a 48 horas. Então, como todas as mães têm o meu contato, é fácil a gente manter essa comunicação. Então, esse bebê vai voltar pra mim e aí eu posso contar depois o desfecho pra vocês. Acredito que é só uma icterícia mesmo própria do termo, né, uma icterícia fisiológica, que teve aí um aumento de bilirrubina, até por conta, né, de ciclo enteropático aumentado, mamando, a mamada ainda se ajustando, então perdendo um pouco de peso, enfim, não tem nenhum outro fator de risco para uma hiperbilirrubinemia patológica. Então, acredito que vai ser só uma icterícia fisiológica que provavelmente não vai precisar de fototerapia. Espero que essa bilirrubina já esteja em quebra, mas vamos ver o desfecho. E agora, acabou o dia, sentei até aqui do outro lado pra falar do último caso com vocês. Mas o último caso é de uma bebezinha, que é minha também desde o pré-natal, e que hoje precisou de uma consulta de encaixe, na verdade foi uma consulta de urgência. Então, ao invés de levar para o pronto-socorro, os pais têm essa possibilidade, e eu até prefiro, e eles também, porque a gente não expõe a criança a tudo que tem no pronto-socorro, todos os outros bichos do pronto-socorro. Então, essa bebê começou há 3 dias com febre, e nos primeiros 2 dias tinha febre e mais nada, uma febre que ia, medicava, passava, voltava, e aí, do segundo pro terceiro dia, começou com muita tosse, muito nariz escorrendo, muita coriza, uma coriza hialina, bom estado geral entre as febres,
a gente orientou, né, à distância. Então, eu conversei com a mãe pelo WhatsApp, orientei lavar nariz, fazer inalação com soro. Parecia mesmo uma infecção de vias aéreas superiores. Apesar dela não ir na creche, é uma bebê que convive com outras crianças, então brinquedoteca de prédio, viajou recentemente, teve contato. Então, acabou aí pegando algum vírus que tá causando essa IVAS atual. Ela veio aqui hoje pra gente confirmar esse diagnóstico, examinar, enfim, tudo certinho. E é isso mesmo. Então, o exame físico que ela tinha é muita coriza, então muito ronco de transmissão na ausculta. E ótimo estado geral, tá comendo bem, não teve mais febre, tá 24 horas sem febre. Então, é manter esses cuidados, né? A família já tá orientada de que a tosse é a última coisa que vai embora, todos os sinais de alarme que a gente tem que ficar de olho, né? Pra levar essa criança pro pronto-socorro caso necessário. Mas acredito que não será necessário, vai ser mais uma IVAS que ela vai ultrapassar e que o corpo vai dar jeito sozinho.